Olha que frase forte: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus falou esta frase, algumas pessoas, até alguns apóstolos, pensaram que o reino viria a existir. Eles ficavam imaginando que algum reino ia chegar, um reino diferente ia chegar até eles. E no fundo, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, ele diz isso não por causa de um reino que virá a existir, mas ele fala isso por causa da presença dele. Ele é o reino de Deus, ou melhor, nele está o reino de Deus. Em Jesus está o reino de Deus. Então, quando Jesus diz convertei-vos, quando Jesus convida a conversão, é exatamente por causa da presença dele no meio das pessoas, porque o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós, porque ele está vivo, presente no meio da vida das pessoas. Queridos irmãos e irmãs, do começo ao fim da missa, o padre reza: o Senhor esteja convosco, e vocês rezam: ele está no meio de nós. Então Jesus está no meio de nós, o reino de Deus está no meio de nós, porque o reino de Deus está em Cristo, está em Jesus. E o reino de Deus que está em Jesus é o reino da fé, é o reino da esperança, é o reino da justiça, é o reino da partilha, é o reino da solidariedade, é o reino da compreensão, é o reino da amizade, é o reino da paciência, é o reino da mútua ajuda, é o reino onde as pessoas se olham com carinho, com respeito, aonde um torce pelo bem do outro, aonde um tenta ajudar o outro a progredir na vida, a crescer na vida, a vencer as suas batalhas. Quando alguém tenta prejudicar alguma pessoa, quando alguém fala mal de alguma pessoa, este alguém está distante do reino de Deus, porque o reino de Deus não é o reino da destruição, não é o reino da calúnia, não é o reino da fofoca, não é o reino da maledicência, não é o reino da lamentação. O reino de Deus é o reino da fé que une, é o reino da comunhão, é o reino da compreensão. E pode observar uma coisa: as pessoas que mais falam mal são as pessoas que mais têm sujeira em sua própria vida, ou em sua própria casa. As pessoas às vezes se escondem falando mal dos outros, reclamando dos outros. É por isso que tem aquela frase séria do Evangelho: antes de você querer tirar o cisco do olho do irmão, tire a trave que está no teu olho. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está no meio de nós, o reino de Deus está no meio de nós. Que nós possamos abrir nosso coração para este reino novo, para este reino diferente, para esta vida nova. Claro que tem dia e tem circunstâncias que você está saturado de tantas coisas que você ouve, que você vive, mas opte pela compreensão. Escolha sempre a compreensão, a compaixão, o perdão, a ajuda, a solidariedade. Se você não puder ajudar uma pessoa a se levantar, não a empurre mais para baixo. Se você não puder ajudar uma pessoa a ficar em pé, não passe a rasteira dela. Se você não tem condições, não consegue ajudar uma pessoa a sorrir, não a faça chorar. Se você não consegue animar uma pessoa, não a desanime também. O reino de Deus que está no meio de nós é o reino onde as pessoas vivem aquilo que Jesus pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Analise o seu coração, avalie a sua consciência. Você está verdadeiramente fazendo parte do reino de Deus,
Ou você faz parte do reino da confusão, da intriga, da fofoca, da destruição, o reino do demônio, o reino de Satanás? O reino de Deus é o reino da comunhão. O reino do demônio é o reino da divisão, é o reino da confusão, é o reino da discórdia, é o reino onde ninguém se entende. Existem duas imagens muito fortes na Bíblia, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A do Antigo Testamento é a Torre de Babel, onde todos falavam e ninguém se entendia. A do Novo Testamento é a do cenáculo de Pentecostes, onde cada um falava a sua própria língua e todos se entendiam, porque a língua que dominava era a língua soprada pelo Espírito Santo, a língua do amor. O reino de Deus é um convite para que a gente quebre as barreiras, para que a gente diminua as distâncias e para que a gente gere na nossa família, na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa cidade, um clima de comunhão, um clima de amizade. Não é que todo mundo tenha que concordar com todo mundo. Podemos ter pontos de vista diferentes, claro, mas temos que ser homens e mulheres da comunhão, da amizade, da fé, da esperança, da solidariedade, da ajuda mútua, aonde você estende a mão, não para empurrar a pessoa no buraco, mas para ajudar a pessoa a se levantar. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a palavra autoridade. Diz o Evangelho que Jesus ensinava com autoridade. A palavra autoridade significa ajudar alguém a ficar em pé. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um padre, um catequista, um leigo tem autoridade quando a gente ajuda as pessoas a ficarem em pé. O reino de Deus é o reino onde as pessoas ficam em pé, apesar dos problemas, das angústias, das dificuldades, dos dramas, dos dilemas, das noites escuras, das noites traiçoeiras. Mas o reino de Deus é o reino onde o povo de Deus fica em pé. E quem nos faz ficar em pé é a graça de Deus, é a ajuda da família, é a ajuda dos amigos. Fala a verdade, na sua casa, você já não precisou ajudar alguém a ficar em pé? Fala a verdade, um filho seu, um sobrinho seu, um pai, uma mãe, seguramente um gesto seu, uma palavra sua, uma oração sua, seguramente você já ajudou alguém a ficar em pé, e aí você usou a autoridade do reino de Deus. A autoridade do reino de Deus é aquela que nós usamos para ajudar as pessoas a ficar em pé. Vocês que são mães, mãe tem um certo sentido, tem um sentido a mais, ou muitos sentidos a mais. Às vezes no jeito do filho andar, no jeito que o filho fecha a porta quando entra em casa, o jeito que ele senta no sofá, ou deita no sofá, a mãe sabe se o filho está bem ou se está mal, se está acontecendo algum problema ou não na vida dele. A mãe sabe. E a mãe, o pai, com uma palavra, com uma bênção, ajuda o seu filho a ficar em pé. Às vezes, pai, às vezes, mãe, você faz de tudo e você tem a sensação que não consegue ajudar a sua família a ficar em pé, o seu filho a ficar em pé, a sua filha a ficar em pé. Ah, então o que você vai fazer? Você já fez de tudo, falou, conversou, abraçou, beijou, fez de tudo e não conseguiu, ou parece que não conseguiu. Fazer o que então? Rezar, oração. Reze pelos seus filhos, reze pela sua família, pelos vivos e pelos falecidos. Reze, lembre deles nas suas orações. Pela oração nós usamos a autoridade do reino de Deus
e ajudamos os nossos entes queridos falecidos a ficarem em pé no céu, e a nós que estamos na terra a ficarmos em pé, mesmo diante das dificuldades da vida. É este reino que Cristo trouxe para nós, o reino onde homens e mulheres lutam, choram, se cansam, sofrem, carregam pesadas cruzes, mas não desanimam, continuam em pé. É este reino que Jesus veio trazer para nós, o reino aonde deixa o nosso coração em pé, apesar das mortes, apesar das enfermidades, apesar de tantas angústias que nós vivemos e sofremos. Hoje, além das missas e das reuniões que nós já tivemos, eu fui até o pronto-socorro visitar uma senhora, rezei lá com ela, dei a bênção para ela. Depois eu fui em outras duas casas aqui em Pirapora, e fui numa casa onde a família viveu um drama tão grande há um ano atrás, onde uma pessoa foi assassinada na porta de casa, levou 20 tiros, um dos tiros pegou numa das crianças, mas graças a Deus pegou meio de raspão, mas a família vive um grande tormento, vive uma angústia muito grande, uma apreensão muito grande. As crianças têm dificuldades para dormir, vêm coisas à noite, no escuro. O que é que pode levantar essa família, senão a graça que vem de Deus, senão o reino de Deus que está presente no meio de nós? Ao ouvir toda aquela situação, eu, padre, pensei no meu coração: não tem outra coisa a fazer, a oferecer, a não ser rezar por vocês. E foi o que eu fiz na casa dessa família. Rezei. O seminarista André estava comigo, cantamos: cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus trazido por Cristo é o reino que nos ajuda a ficar em pé, é o reino que nos ajuda a continuar caminhando, mesmo encontrando pedras e espinhos no caminho da gente. Se no teu coração tiver alguma coisa assim mais ou menos: puxa vida, não consegui ajudar a minha família, não consegui ajudar o meu filho, a minha filha, não consegui ajudar os meus pais. Se você tem uma sensação de derrota dentro de você, não fique assim. Continue rezando pela sua família, continue rezando pelos vivos e pelos falecidos da sua família. Através da oração e sobretudo na missa, nós usamos desta autoridade, da autoridade que vem do reino de Deus, que nos ajuda a nós a ficarmos em pé e a nossa família a ficar em pé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, eu finalizo esta homilia, essa primeira palavra, repetindo a palavra de Jesus: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Convertamos o nosso coração para Cristo, porque Jesus está no meio de nós, e é só Ele que tem o poder e a autoridade de nos ajudar a ficar em pé. Você quer continuar em pé? Você quer que a sua família fique em pé? Confie no bom Jesus. É do Senhor bom Jesus que vem a força para que nós continuemos em pé. Assim seja, hoje e sempre. Amém. Creio